Olá, estamos aqui com o nosso Rapadura nesse dia histórico de 7 de outubro de 2018, onde vamos conversar um pouquinho sobre as eleições no Brasil no dia de hoje, eleições que transcorreram sem problemas, com urnas eletrônicas seguras, sem alguns casos isolados de boca de urna, de prisões por causa disto, e a lamentar algumas cidades, principalmente nas periferias, como no caso de São Paulo, santinhos esparramados pelas vias públicas, calçadas, apesar de um dia de chuva. Então, alguns candidatos a Sugismundo, mesmo num dia com previsão de chuvas na cidade, na impossibilidade de fazer boca de urna, resolveram esparramar, jogar pelas ruas santinhos, provocando um verdadeiro estado de sujeira, de desrespeito ao eleitor. Isso é lamentável, isso tem que ser coibido, isso é um verdadeiro atentado à cidadania, principalmente partindo de pessoas que querem ser representantes do povo. Por sorte não veio uma chuva forte aqui na cidade de São Paulo, mas por todo o país nós tivemos sim um furacão, né? Um verdadeiro vendaval que varreu o país, um vendaval conservador que deu a vitória num primeiro turno ao Jair Bolsonaro, ao ex-capitão, deputado Jair Bolsonaro, de uma forma bastante expressiva, e o PT. Bom, o PT praticamente se transforma num partido do Nordeste, né? O candidato Haddad teve em todo o Nordeste algo como 13 milhões de votos, porém a diferença dele para Jair Bolsonaro fica em torno de 17 milhões de votos, algo como uma distância de um Nordeste inteirinho e muito mais. A diferença de Haddad para Jair Bolsonaro é algo muito grande. É uma distância imensa, praticamente impossível de ser modificada num segundo turno, porque essa diferença que supera 17 milhões de votos também supera a votação obtida por Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, mais alguns somados aí. É uma diferença gritante. Jair Bolsonaro teve uma vitória importante, elegendo um dos seus filhos senador pelo Rio de Janeiro, em São Paulo elegendo outro filho como deputado federal mais votado do estado. Portanto, Jair Bolsonaro já tem lá os seus representantes familiares, tanto na Câmara Federal como no Senado, como seus interlocutores diretos, né? Então, Bolsonaro, no primeiro turno, elege filho senador, filho deputado federal, e passa para o segundo turno com uma diferença aí de 17 milhões e algo mais, quase 18 milhões de diferença para o segundo colocado, que foi o Haddad, que teve uma votação bastante expressiva no Nordeste, mas a sua votação fica abaixo do número de eleitores que se abstiveram de votar, dos eleitores que preferiram também votar branco e nulo. Portanto, parece que nesse segundo turno nós teremos mais uma disputa para ver quem será o líder da oposição a Jair Bolsonaro do que a presidente do Brasil, porque a analisar os dados de hoje, nós vemos que Jair Bolsonaro está praticamente com o pé no Palácio do Planalto.
e levando a tiracolo, de um lado, um filho deputado federal e do outro, um filho senador. Para o PT, a situação nada boa, nada boa. Vejam vocês, Eduardo Suplicy, que estava pelas pesquisas com a sua eleição garantida, ficou de fora do Senado. Dilma Rousseff, que também as pesquisas davam como eleita para o Senado, também fica fora. E o Sudeste acaba mesmo se transformando num triângulo das Bermudas para o PT. Em São Paulo, o candidato a governador não teve uma votação expressiva, ficou em quarto lugar, não fez nenhum senador. Em Minas Gerais, a situação do PT também terrível. O atual governador Pimentel não foi sequer para o segundo turno, não fez também nenhum senador. E no Rio de Janeiro também não foi diferente. O PT não teve também uma votação para governador considerável, que fugisse um pouquinho ali daqueles 4%, não fez senador. Lindenberg Farias não é senador, perdeu o Senado. Então, assim, o Sudeste se transformou no verdadeiro Triângulo das Bermudas para o PT, que se transforma num partido praticamente nordestino, com destaque para Jacques Wagner na Bahia, que chega ao Senado tranquilamente, e onde Nordeste todo, onde além de dar a segunda posição a Haddad, impediu com o seu posicionamento os eleitores do Nordeste que Jair Bolsonaro liquidasse a fatura da disputa presidencial no primeiro turno. Então, o Nordeste se responsabiliza por essa façanha e também por ter transformado o PT num partido, praticamente num partido nordestino, porque no Sul e no Sudeste a situação do PT foi de terra arrasada. Um verdadeiro vendaval conservador no país. Temos a eleição de diversos capitães, coronéis, generais. Então, hoje, o voto do brasileiro foi um voto extremamente conservador, um voto muito influenciado por essa polarização anti-PT, que esperamos não seja um grande tiro no pé que o brasileiro tenha dado e que não se arrependa, como se arrependeu rapidamente de ter eleito um salvador da pátria como Collor de Mello. Esperamos que o Bolsonaro e companhia ilimitada, porque é ilimitada essa companhia, o Bolsonaro trouxe inúmeros deputados, inúmeros senadores. Em São Paulo temos uma situação um pouco diversa, porque nós vamos ter um segundo turno entre Dória e Márcio França, e com o Márcio França tendo grandes possibilidades de surpreender e derrotar Dória, que já dá sinais de que pretende se aliar ao máximo a Jair Bolsonaro. Vamos esperar a ver e a conferir o que esse vendaval conservador trará para o nosso país. Esperamos de coração que não seja uma destruição geral. É isso que nós temos para fazer, um apanhado geral do que foi esse vendaval conservador no Brasil. E lembrando a você que em breve voltaremos aqui com mais uma análise da nossa política e economia brasileira. E não se esqueça, sintonize no nosso programa Rapadura. Por quê? Porque a rapadura é doce, mas não é mole. Um abração para você.